tá? E por isso a gente passa por outros canais que é mais rápido de fazer venda. Mas esse canal aqui, por exemplo, ele já tem mais de 10K de faturamento e de comissão ele já me entregou mais ou menos uns 5K, tá? Que ele tem um link de afiliado um pouco diferenciado do que esse aqui de gerente que eu tenho, tá? Então, assim, quando você começa a fazer os seus vídeos, o seu vídeo fica perpétuo, sabe? Mesmo que ele tenha muito tempo de que você já postou, ele vende até hoje. Então, um canal só já vira uma rede de aquisição de clientes. Porque esse vídeo aqui, ele vende até hoje. Só que quando eu vou postando vários vídeos com temas totalmente diferentes, todos eles podem me dar vendas automáticas. Então, você entende que quanto mais vídeos eu fazer, mais escala eu tenho, pelo menos no YouTube. E aí é lógico, você consegue fazer vídeos mais elaborados? Sim, só que isso vai te gerar um custo, isso vai te gerar tempo. E o que a gente está fazendo aqui? Fazendo vídeos para que você poste, simplesmente pega o vídeo que está lá no Drive, baixa ele e poste no seu canal, entende? E o que eu costumo fazer muito aqui? Por exemplo, eu falei pro pessoal o seguinte, quando a gente postou um vídeo, eu mandei um vídeo do Omega Chat, se eu não me engano. E eu falei pro pessoal começar a fazer o seguinte, fazer esse tipo de thumb aqui, ó, que sem muita informação, não tem muita coisa escrita nela, e a pessoa já entende o que é. Então, como enviar direct? Aqui é uma coisa que o Kleber fez, mas como enviar direct, a pessoa já sabe como é que é. Mas ela seria como fazer um disparo no direct, sabe? Só que eu talvez não colocaria isso na thumb. Eu colocaria algo mais agressivo, que seria, igual eu mandei para vocês lá, você vai vender tanto que o banco vai estranhar. Então, assim, isso gera uma curiosidade diferente de como fazer disparos no direct. É melhor você falar a solução que você vai trazer, o assunto direto que você vai trazer na escrita, do que você jogar algo muito genérico para as pessoas, entende? Por quê? Quando você pega aqui, ó, deixa eu entrar no Google Analytics aqui, no Google Ads. Isso aqui eu nem passei na primeira aula, hein? Alguns vão saber, outros não. Planejador de palavra-chave. Descubra novas palavras ou volume de pesquisa. Então, se eu coloco aqui, como... Tá. Se eu coloco aqui, direct no Instagram. Deixa eu ver o que ele me traz aqui. Entre 100 a 1000 pesquisas no mês. Até que é pouco. O custo aqui é bem baixo de aquisição. Queria trazer um que fosse com muita concorrência para você. É que eu não quero alongar tanto o assunto. Bom, vou pegar os dois Instagram. Pegar as duas opções. Aqui, ó, entre 1 milhão a 10 milhões por mês. Quando eu coloquei direct, eu fiz um filtro, apesar de que eu achei que ia ser mais, tá? Mais pesquisas, mas quando eu coloquei direct no Instagram, ele me deu entre 100 a 1000 pesquisas lá no Google, certo? O que isso me faz? Isso me faz ter uma concorrência muito menor. Quando eu coloco Instagram só, então ele me dá uma busca de 1 milhão a 100 milhões. Por que eu estou falando isso? Então, quando eu coloco lá
que como vender no Instagram. Você vai concorrer com muita gente grande. Vamos ver? Como vender no Instagram. Você vai concorrer com muita gente grande. Por exemplo, esse cara aqui, ele tem 578 mil assinantes. Você que está criando um canal agora, vai ter zero. Essa pessoa aqui tem 308 mil assinantes. Então você entende que você vai começar a concorrer com pessoas muito grandes? Agora, se você coloca uma chamada. Porque assim, você vai concorrer e o Google, o que ele vai fazer, o YouTube, quando a pessoa coloca uma palavra-chave? É um leilão, é mais relevância. Então, você precisa colocar uma palavra-chave que você tem competitividade com os caras grandes. Só que tenha menos buscas, entende? Então, quando eu coloco aqui uma palavra-chave que seja um pouco diferente, você vai ver que às vezes vai aparecer aqui, ó, com poucos seguidores. Tá vendo que apareceu outras pessoas, inclusive com menos assinantes? Ó, esse aqui tem 1 milhão, pelo amor. Ah, tá, do Hotmart. Você começa a ver que aparece com menos assinantes, tá vendo? Esse cara aqui, inclusive, é cliente nosso. É, Você consegue ver que, você consegue perceber que você tem menos concorrência? Não quer, aqui, ó, 16 mil. E aí, o cara que teve uma oportunidade de aparecer numa busca com a concorrência muito alta. Então você vê, ó, eu rolei muito pouco para aparecer no vídeo dele. Nessa thumb aqui, precisa ter algo muito chamativo. Não estou dizendo que o dele está ruim, não. Estou dando um exemplo para a gente aqui internamente, tá? Precisa ter algo muito chamativo. Então, ao invés de eu colocar assim, como vender no Instagram com poucos seguidores, na thumb aqui eu teria, você vai vender tanto que o banco vai estranhar. Você vai vender tanto que o banco vai estranhar. Então, assim, é muito chamativo, é diferente. Ou algo. Eu estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Bem básico aqui. Até coloquei isso no Drive lá, mas eu dei outros exemplos também. Mas é pensar em algo agressivo que chame muita atenção, que seja quase um clickbait. Não estou falando para ninguém fazer isso, mas que seja quase isso. Porque você precisa ser agressivo na sua concorrência. Você precisa ser agressivo na sua concorrência. Uma coisa que ajuda muito, que eu falei para a galera, é instalar esse plugin aqui, ó. Essa extensão que se chama vidIQ. Esse vidIQ ele te dá algumas palavras-chave que as pessoas usam nos vídeos dela. Nem, aqui ele entrou em um modo de pago agora, que em poucos vídeos ele aparece. Mas, por exemplo, aqui, ó, no da Hotmart, achei que tinha alguém chegando aqui. Na da Hotmart, aparece aqui a palavra-chave que ela usou. Dica de renda extra. Como ganhar dinheiro online. Como ganhar dinheiro, etc, etc. Se eu colocar aqui, ó, mais os 15. Aí ele começa a me dar aqui algumas palavras-chave, ó, como vender na internet. Isso aqui está muito vago, então eu vou procurar a palavra-chave que realmente seja diferente do que eu costumo fazer, tá? Deixa eu já aceitar o cara aqui. Beleza. vidIQ, gente, o nome da extensão, tá? Você instala lá e você começa a procurar, ó, como usar o Instagram para vender. É um pouco diferente. Como ganhar dinheiro no Instagram, como vender pelo Instagram, como vender no Instagram com poucos seguidores. Talvez faça sentido. E ele me traz aqui, ó, como vender no Instagram com poucos seguidores. E ele me traz aqui para alguns vídeos até um pouco diferentes. Apesar que era a mesma palavra-chave que eu coloquei lá, né? Mas você vê que você tem menos concorrência. E aí você consegue, por exemplo, tirar uma base quando você coloca é, essa opção aqui, ó, de descobrir mais palavras-chave. Então, como vender no, no Instagram. Deixa eu ver o que aparece aqui para mim.
Ah, como vender no Instagram. Vamos lá. Essa parte do Google aqui é triste. Como vender no Instagram? 100 a 1000. Eu achei que seria mais, sinceramente. Eu não sei se isso aqui tá certo, mas vamos lá. Ah, como criar uma loja no Instagram? Isso aqui é quase um clickbait, tá, gente? Assim, ó. Você consegue criar uma loja no Instagram, mas você consegue concorrer com essas pessoas. Então, assim, você não precisa ensinar como criar uma loja no Instagram. Você pode ter isso aqui como capa do seu vídeo, mas embaixo colocar assim, ó, alguma coisa que remete à loja. Então, assim, é, é, sei lá, fazer sua loja faturar no Instagram, como fazer o Instagram virar uma loja e tal, e etc. Então, mas isso aqui pode ser quase um clickbait para você. Como vender pelo Instagram, como fazer uma loja no Instagram, como criar loja no Instagram, tal. Aqui, entre 10 a 100, como abrir loja no Instagram, como criar um site de vendas no Instagram. É, tá bem vago ainda. Talvez não seja exatamente o que a gente. Como divulgar um produto no Instagram? De 100 a 1000. A concorrência é bem pouca. Aqui ainda fala médio. A procura entre 100 a 1000. E a concorrência é média. Talvez você teria que mudar um pouco para ser uma concorrência baixa, tá? Então você consegue fazer esse tipo de busca e você define a palavra-chave e joga lá na pesquisa. Tô falando isso, galera, que realmente é uma coisa que você não precisa gastar tanto tempo fazendo isso aqui, tá? Mas é uma coisa de você fazer. Você não precisa gastar tanto tempo igual eu estou gastando aqui, tá? Eu estou tentando esmiuçar a ideia para você. Mas você não precisa gastar tanto tempo, mas é buscar aqui a concorrência que você vai ter na hora de você definir uma palavra-chave, porque o seu vídeo tem que aparecer. Se o seu vídeo não aparecer, e se você não ser competitivo nessa concorrência, você não vai vender, entende? Então, assim, esse canal aqui que eu mostrei para você é um canal que, assim, tem vídeos bem amadores. Então, quando eu vou nos conteúdos, eu descobri algumas thumbs que realmente funcionavam. E quando, por exemplo, aqui, ó, a gente tinha aqui um sistema de desbloqueio. Então eu coloquei aqui, ó, recupere seu número de forma forçada. Esse vídeo aqui, ele me rendeu venda todo dia, simplesmente todo dia. Eu sou arriscado de falar que 90% dessas 1.800 pessoas aqui são compradores, de tanto que esse vídeo aqui vendia. Mas porque a thumb está muito chamativa, recupere seu número de forma forçada. Tava todo mundo tomando bloqueio. Somente nessa época aí que o pessoal estava começando a tomar bloqueio à torta e à direita, e hoje todo mundo já acostumou com bloqueio. Mas na época, as pessoas estão começando a ter os bloqueios em massa, sabe? Então eu vendi demais por causa disso aqui, por causa desse vídeo em específico, tá? Então, passando aqui pelo YouTube, a gente vai disponibilizar sempre os vídeos lá. E o que eu oriento você a fazer? Cria o canal no YouTube, coloca a capa, coloca lá a sua descrição do YouTube, etc, etc, e começa a postar os vídeos, mas na thumb, principalmente na thumb, o título eu nem digo muito, é legal você se atentar nisso futuramente, quando você começar a vender no YouTube, mas de início, tá? Se atente muito na thumbnail do seu vídeo. Você precisa ser competitivo nessa thumbnail aqui. E o título é a segunda coisa que você vai ver, e o resto é SEO, que entra legenda, e você pede o chat GPT para fazer para você, o tipo de descrição, as tags que você vai usar lá, você pode pedir, mandar o chat GPT te dar as tags, etc. Na live que eu passei alguns detalhes, eu vou gravar vídeo sobre, mas eu não consigo passar todos os detalhes aqui, até porque a gente tem um tempo curto. Fechou? Então, para YouTube, o que eu oriento? Realmente, volume, posta e posta todos os vídeos que a gente fizer. E se você tem tempo, faça o seu, com o seu rosto, mais outro. Então, tenha dois. Tenha um que você vai postar tudo que a gente faz. Você pode, tanto aqueles que a gente manda, mas você pode também ir lá no canal da Growsoft, no Instagram da Growsoft, baixar os vídeos que tem lá e repostar no seu canal e no seu Instagram, tá? Que eu te oriento a fazer? A fazer uma meio que limpeza de metadados. Quando você baixa, você manda para um WhatsApp seu e baixa ele de novo. Ele já dá uma limpada, não 100%, mas já limpa. Já fizemos os testes aqui, tem funcionado, tá? Então, assim, senão ele flopa, porque ele entende que já foi postado em outros lugares. Então, é importante você baixar o vídeo, mandar em WhatsApp e baixar ele novamente,
tá? Ele já dá uma limpada ali no metadados dele, para ele não reconhecer tão fácil assim que ele já foi postado em outros lugares. É uma das. E você virar também, espelhar na edição também. É uma das técnicas que ele usa para fazer corte, etc. Que o vídeo do TK tá em um lugar. Como é que eu vou fazer o corte? Eu baixo lá e faço os cortes, só que eu edito de outra forma e mando para limpar o metadados. Entendeu? Bom, vamos falar de Instagram um pouco? A gente falou bastante aqui do Instagram. Deixa eu pegar um perfil aqui que eu estou usando. Deixa eu fechar essas abas aqui. Pessoal, tá fazendo sentido aqui para vocês o que a gente está passando? Eu sei que alguns já ouviram sobre isso. Me dá um feedback aqui se está fazendo sentido, se não está. Alguns já ouviram sobre isso. Precisava passar, dar uma pincelada aqui em algumas coisas. Vou deixar gravado, depois vou mandar para vocês. Inclusive, essa parte aqui do YouTube era uma coisa que todo mundo me pedia, porque eu não gravei daquela vez. Então, todo mundo me pedia, mas eu não tinha gravado. Então, todo mundo me pedia para fazer de novo. Depois eu vou fazer um vídeo detalhado da parte do YouTube. Eu passei alguns detalhes na primeira vez, tá? Ferramenta de SS também vai estar, com a nova ferramenta vai estar tudo lá, tudo que é software vai estar dentro dessa outra ferramenta, tá, Aline? Da primeira vez eu passei detalhes por detalhe do YouTube, eu até quase que subi um vídeo lá, eu só não apertei para publicar, mas eu fui até o final, publicando um vídeo com você, e depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Só preciso ter tempo, eu vou ser sincero para você, meu tempo é bem curto aqui, mas eu posso talvez pedir para o Kleber fazer exatamente como eu faço aqui. Geralmente, alguns vídeos que ele posta, ele faz mais ou menos o que eu peço para os afiliados fazerem. E aqui, deixa eu entrar aqui no Instagram. Não, mas não é esse aqui. Olha o tanto de navegador que a gente abre aqui, gente. E o pessoal falando que bloqueia, mas bloqueia mesmo, gente. O Instagram bloqueia mesmo, mas você tem que saber usar. O Kleber, eu acho que ele tem uns 30 perfil e ele não toma bloqueio. Aqui é um perfil que eu comecei do zero. Hoje eu nem mexi nele, inclusive. Ó, eu utilizo. O que a gente fala, eu utilizo aqui, ó. Fastgram. E tá crescendo. Criei esses dias, inclusive mandei um vídeo para vocês. Daqui a pouco eu tenho que fazer a limpa e começar a seguir de novo, etc. O pessoal tá seguindo, eu fiz disparos, ó. Qual que é a ideia aqui, galera? A ideia é você pegar o Fastgram, começar a crescer. É importante você começar a crescer antes de fazer disparos. Esse aqui até fiz uma loucura, que era fazer disparos antes. Tinha 0 seguidores. A primeira coisa que eu fiz era colocar aqui nessa opção, ó, é que não vai aparecer aqui que eu tenho que carregar um perfil. Eu não vou fazer isso que às vezes vai demorar um pouquinho. Mas a primeira coisa que Ô, Aline, inclusive, aquele negócio que você falou é verdade. Tem alguns perfis que não deixa carregar tudo. É verdade, tá? Então, assim, só dando aquele feedback que eu falei numa live. E eu até, Nossa, tem boa memória. eu tava falando É aqui, isso eu mesmo. pedi pro. Se você pode fazer esse teste entrando aí no Instagram mesmo, sem ser com a ferramenta. Você vai no perfil grande, por exemplo, igual o Érico Rocha. Aí você clica lá, seguidores dele. Você Ó, não consegue ver tudo. só O que eu próprio descobri Instagram. uma coisa. Eu descobri que, na verdade, não é, lógico, a maioria são os grandes, mas não é por ele ser grande que não deixa. Parece que existe alguma função na configuração que bloqueia a pessoa de ver vários seguidores. Porque eu já testei aqui com um perfil grande e deu certo, porque a gente foi tentar fazer o vídeo lá que você falou. Aí eu fui falar pro Kleber para ele fazer os vídeos lá para mandar para a galera. Mas a gente foi tentar fazer os vídeos e a gente percebeu que você estava certa. Só que o que acontece? Alguns perfis grandes dá certo e outros pequenos não dão certo. Então a gente percebeu que é mais uma configuração do que o tamanho do perfil. E aí, lógico que os maiores geralmente têm mais frequência em acontecer isso. Entendeu?
Pode ser alguma restrição lá do Instagram para proteger aquele perfil, talvez um perfil verificado, que tem mais funcionalidades, né, que outros perfis comuns. Pode ser alguma coisa realmente do próprio Instagram, porque a gente já tentou fazer com perfis grandes e deu certo. A maioria não dá, tá? Mas já aconteceu de dar certo aqui. Aí a gente desistiu do vídeo porque a gente percebeu que você estava certo. Mas é realmente ir tentando os perfis e fazendo. Realmente, assim, os grandes tem uns que bloqueiam você puxar 5.000, por exemplo. A maioria deles. Mas pegar perfis menores, digamos assim, ou médios, para fazer também as ações do Fastgram acaba sendo melhor, menos arriscado. Porque se você pega um perfil muito grande, sem querer você põe ele para listar tudo. E sem querer a automação sai rodando ali, ela pode tomar uma restrição muito mais fácil do que se você pegasse um perfil menor e ela fosse mais aos poucos. Enfim, então, às vezes, né, fazem mais perfis em menores quantidades, com mais tempo, seja até melhor do que em grandes, né? É verdade. E, e assim, é que a gente tem que ver também que os menores é muito melhor de você fazer disparos, de você vender no X1, por quê? Se você vai lá no Érico Rocha, nos caras muito grandes, geralmente quem segue eles também são pessoas médias grandes. Então você não vai conseguir vender uma ferramenta desse porte para essa pessoa. É mais fácil você seguir pessoas bem menores, porque os seguidores deles também são pessoas menores, e aí você consegue vender esse tipo de automação. Funcionou para mim muito no Sebrae, só que o Sebrae, quando eu fui testar lá, que eu tinha te falado, ele também está com essa restrição. Só que aí eu testei com Sebrae, sabe, regionais. Quando você pesquisa lá, Sebrae Minas Gerais, Sebrae São Paulo, Sebrae não sei aonde, aí você consegue fazer. E geralmente são perfis muito menores, sabe? Então aí você consegue fazer as vendas. Já testei e deu muito certo, tá? Então, por exemplo, aqui nesse Instagram, a gente simplesmente colocou para rodar aqui, puxou os perfis, a gente puxa os perfis aqui das pessoas, e eu fiz uma coisa que, assim, eu não oriento talvez você fazer tanto, porque pode acontecer de você perder, mas eu fiz, tá? E deu certo, que é de fazer o disparo e já seguir, isso desde o zero. Eu fiz isso, tá? Então, assim, coloca lá para enviar direct e seguir a pessoa. Eu fiz algumas mensagens de, me segue de volta e também, eu fiz, por exemplo, tem uma ferramenta que automatiza seu crescimento e te faz crescer mais pelo Instagram. Posso te mostrar? Tá vendo que é assim, é muito muito básico a mensagem, não é nada profissional a mensagem. Parece que isso aqui não funciona muito, gente, mas assim, é contraditório dizer, mas funciona muito mais do que você fazer uma mensagem profissional, porque parece um disparo. Quando você manda dessa forma, amadora, com letra minúscula no começo, a pessoa já entende que é um ser humano simplesmente tentando conversar com a pessoa. E ela te pede algo. Quer dizer que ela vai comprar? Não, mas a resposta geralmente é melhor, sabe? O retorno da pessoa é muito melhor. E aí eu fiz esses testes aqui, alguns responderam, outros não, alguns também têm que aceitar lá o direct, tá vendo? Que ele já manda mensagem aqui. Só que, e aí eu fiz o teste para ver se realmente tinha resposta, que eu geralmente testo para dar certo. O Kleber faz vendas assim, gente, quase todo dia. Quase todo dia ele faz vendas dessa forma aqui. Eu não consigo ficar, eu não tenho tempo para ficar fazendo isso aqui o dia inteiro. Mas como o Kleber trabalha mais na parte de ferramentas, então ele vende dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês, praticamente todo dia no X1. Então, entrou no Fastgram, carrega o perfil lá de algum perfil lá que vocês querem, puxa já uns 5.000. Uma coisa que eu falo para vocês fazerem, gente, é isso aqui, ó. Deixa eu entrar em um aqui que faz mais sentido. Esse aqui. Esse aqui é grande, é médio, né? Cento e poucos mil. Deixa eu colocar menos. É que eu queria mostrar. Nesse perfil funciona, tá, gente? Mas deixa eu puxar pouco, só para não demorar para carregar.
Aqui nessa configuração, filtros. Filtro, botão, mostrar fila, tal, tal, tal. Aqui, ó, salvar automaticamente na fila. Quem tem o FastGram, faz isso, tá, gente? Joga isso aqui, ó. Marca essa caixinha. Ele salva a fila automaticamente, tá? Quem tem o FastGram faz isso. Gente, quem que é a Alice? Não faço ideia. Salva ela. Por quê? Vamos puxar os seguidores aqui. Carregar. Carregar seguidores. 50, ok. Puxei. Quando eu marquei aquela caixinha, ele salvou no local mesmo os perfis. Ele salvou localmente esses perfis. Beleza, cheguei no outro dia, fechei fechei o FastGram, voltei aqui no início e tal, carregar a fila, carregar a última fila conhecida, ok? Ele puxa exatamente a última fila que você jogou. Só que se você já tiver rodado aqui, seguido as pessoas, ele puxa exatamente a mesma fila, mas ele não consegue seguir as pessoas que ele já seguiu. Então você consegue continuar. Você viu que eu puxei uma fila sem estar no perfil da pessoa? Eu puxei aquela fila que estava aqui. Só que quando você clica aqui em seguir, ele vai continuar seguindo pessoas que você não tinha feito ontem, no caso. Entendeu? O próprio FastGram já faz isso. Então, o que eu faço aqui? Eu puxo 5.000 pessoas e depois, quando acaba o meu dia aqui, eu clico em parar. No outro dia, eu só continuo aquela mesma fila que eu puxei. Tá entendendo? Então, aí eu faço esses disparos para as pessoas lá e espero depois vir as respostas, gente. E assim, e isso aqui é quantidade para dar certo. Isso aqui é assim, é quantidade. Quanto mais você fizer e em mais perfis, mais chance de você vender alguma coisa. Certo? Fechado? Nível de consciência, Ou seja, ele vai enviar novamente de onde parou. Isso, exatamente. Não necessariamente ele consegue continuar exatamente de onde parou. Quando carregar, ele vai carregar tudo espalhado novamente. Só que, por exemplo, ele não vai fazer o disparo para que ele já fez, porque ele já está salvo a fila, né? Então, às vezes, ele vai trazer embaralhado, mas não vai fazer um novo disparo para a mesma pessoa que você fez, tá? O que acontece muito também de bloqueio, gente, às vezes nem é o bloqueio em si. Ele restringe, quando você começa, pelo menos geralmente com perfis menores, o que ele vai fazer? Ele vai começar a restringir, porque você vai começar a automatizar, o algoritmo já vai entender que é um robô. E aí ele vai restringir a sua conta e ele vai pedir para você selecionar ali algum número só para dizer que não é um robô. Então você faz o CAPTCHA ali e coloca um número de telefone qualquer, um número de WhatsApp qualquer lá, só para falar para o Instagram que não é um robô. Só que é muito importante você começar a fazer postagens, tá? Porque se não tiver movimento, é mais fácil ainda do Instagram te bloquear. Então, já que você entrou no Instagram, separa lá uma foto, um vídeo, alguma coisa, baixa lá do Instagram da Growsoft, do meu Instagram, do Danilo, e posta, vai postando todo dia, já que você entrou, e aí sim começa a automatizar. Porque senão você vai tomar ban. Entende? Se você não começar a fazer isso, você vai começar a tomar ban. E aí que tá, muita gente reclamando, falando que tomou ban, falou que tomou isso, tomou aquilo, vai tomar mesmo. Ninguém está falando que não toma ban, mas seja, né, sensato nessas coisas. É a meta. Lembra que é a meta. Lembra que é a mesma empresa do WhatsApp e faça de uma forma moderada. E se você tiver mais perfis no Instagram, você consegue mais resultados. Inclusive, outra ideia é puxar também telefones do Google,
etc, etc, etc. Assim, telefone de empresas do Google, lanchonetes do Google, e aí lá já tem o WhatsApp, puxa, manda mensagem para a galera, manda umas 20 mensagens lá por dia no WhatsApp, se você tiver esse tempo de mandar manualmente, porque hoje o disparo tá difícil de fazer. Depois que você está tendo uma certa métrica, às vezes vale a pena você fazer pela API oficial, um disparo. Você entende que, assim, é muita chance de você vender, e aí eu não estou falando de tráfego pago, porque eu não vou passar por ele ainda, porque na semana que vem já eu vou subir um anúncio com você. E eu vou até o final, eu realmente vou subir um anúncio para a Growsoft, tá? E eu vou ensinar você, bom, alguns aqui podem saber já fazer anúncio, mas eu vou, para o tráfego pago, eu vou dar uma atenção bem, bem legal, que eu quero que vocês, já que a gente está falando de investir dinheiro, então, assim, talvez pode ser que eu tenha que fazer umas 2 quinta-feiras de tráfego pago para o Meta, tá? Porque, assim, eu já falei aqui que o tráfego pago para ferramentas, vender ferramentas direto para a pessoa clicar e vender, não funciona muito. Pode vender? Pode, mas o ROI geralmente é muito baixo, sabe? Mas o tráfego pago para você gerar leads e vender no X1 é muito bom, sabe? Então a gente vai trazer essas estratégias aqui para vocês. E uma das coisas que a gente vai trazer aqui que é muito valioso é você investir no seu criativo menos do que você investe nos botões que você aperta lá na Meta. Então, assim, antes de eu subir o anúncio, eu tenho que analisar o anúncio. E eu já falo para você, você quer anunciar foto, imagem estática, desiste, não dá ROI. Bom, vocês podem... Alguém aqui já fez anúncio pago aqui que deu ROI com imagem estática? Falando de ferramenta, tá, gente? Eu estou falando que desiste, mas assim, desiste aqui pra gente. A gente não faz, que não dá certo, não dá ROI, não dá venda. E tem alguém que já fez anúncio pago com ferramenta? Acredito que não, né? Então, se você estava pensando em anunciar uma foto, não faça, tá? E a gente vai trazer aqui um criativo que a gente acha legal. Geralmente, criativo que a gente acha legal não quer dizer que seja legal. Você tem que subir, testar e ver se deu ROI ou não. E aí você vai fazendo as otimizações, decidir quais são os criativos campeões e depois aí você vai falar de escala. Fechou? Tem alguma dúvida, gente, sobre o que a gente passou por aqui? Eu decidi pincelar algumas coisas que a gente já fez durante o tempo aqui, para aí sim, na próxima semana, eu vim com um material novo. Você está certo sobre o criativo, é dica. Prender atenção em 2 segundos, novo estudo sobre atenção nas redes. Sim, sim, sim. Isso aqui, isso é o básico. Na prática, aí eu vou mostrar isso para vocês na prática um pouco. Vou, inclusive, configurar as métricas para você poder olhar isso dentro do gestor de anúncio, tá? Vou fazer tudo isso na quinta-feira que vem e talvez seja legal vocês participarem. Beleza? Eu acho assim, gente, ó, agora sendo bem sincero, e às vezes assim, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Agora eu vou meio que abrir o coração para vocês de uma coisa, assim. Se eu trouxesse agora, hoje aqui, um conteúdo diferente do que foi passado, eu ia trazer a terceira informação para vocês. E aí parece que fica muita informação. Tem gente que está aqui que nem começou a aplicar ainda, tá? Então, assim, se você não começar a aplicar, você não vai vender. Começa a aplicar o que está sendo falado, o que está sendo feito. As pessoas que começaram já estão vendendo. Então, se você não começar, realmente você não vai vender. E eu não estou falando só de ferramenta. Se você está aqui é porque você ou está começando, ou você já vende, ou você já tem um negócio. Qualquer coisa que você faça, você pode usar essas estratégias aqui para vender.
qualquer coisa, sabe? É lógico que quem é afiliado, com o tempo, se realmente não tem resultado, daqui a pouco não vai estar aqui, certo? Mas se você começar já a aplicar amanhã, você vai vender essa semana. Com certeza você vai vender. Isso tem acontecido com alguns afiliados já, que estão colocando em prática, sabe? Então pega isso e fala assim, cara, eu vou começar a fazer. Amanhã eu vou, hoje mesmo, talvez quando acabar a live aqui, eu vou criar um canal. Amanhã eu já começo a pegar os canais, os vídeos lá no Drive e vou postar. Eu vou pegar esse Fastgram e vou fazer os disparos, tá? Se você começar a fazer isso, você vai ver que vai pingar cliente todo dia. Se você tiver mais perfis, você vai ver que isso vai ser uma escala para você, entende? Então, assim, quando eu pego aqui, ó, por exemplo, é que hoje o painel aqui não tá tão legal, mas eu vou mostrar assim, mesmo assim para vocês. Quando eu pego aqui, ó, o painel, vocês podem ver que as ferramentas estão vendendo, sabe? E, sinceramente, assim, só não vende quem não coloca em prática as coisas. Você entendeu? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o outro painel, se eu pegar aqui outro painel, por exemplo, de dashboard, o Cleuber, por exemplo, ele trabalha só com ferramentas. Nesse painel novo, ele fez 4 vendas. Aqui assim, aqui tá marcando 4, mas não vendeu tudo. Esse valor aqui não é só de 4 vendas, tem mais vendas aqui, tá? É que a gente teve que atualizar algumas coisas no painel dele. Então, está vendendo. Tem alguma galera aqui que está vendendo. Então, a ferramenta, ela está vendendo. A diferença é como eu vendo, que vai te trazer escala ou não, sabe? Então, realmente, assim, sinceramente, se eu fosse você, eu amanhã já começaria já a fazer todas essas... Ainda que você fale assim, cara, não senti firmeza e tal, tal, tal. Beleza, vai lá e testa. Testa para ver se não vai dar certo. Sabe? Vai lá e faz. Entende? Então, assim, o cara que analisa, fica vendo o sol, a chuva e tal, ele nunca vai plantar. Então, galera, faz e depois você me agradece. Vai dar certo, galera. É o que a gente faz aqui. Quando a gente tem uma ideia, a gente vai lá e coloca em prática. E só depois que foi feito que a gente vai falar se deu certo ou não. Primeiro a gente tem que fazer. Fechado, gente? Eu acho que eu consegui pincelar algumas coisas aqui de tudo que já foi passado. Na semana que vem eu venho com conteúdo novo. Mas eu espero que vocês coloquem em prática aquilo que a gente já tem trazido aqui para vocês. Fechou? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Agora é a hora. Fechou, pessoal. Ó, eu vou encerrar. Show de bola, Evanilton, né? Show de bola, Evanilton. Obrigado. O Wellington, obrigado. A galera que está aqui, todo mundo. E assim, vamos colocar em prática. E o que vocês precisarem, podem me chamar lá. Eu estou sempre online. E a gente vai se falando por aqui. Fechou, pessoal? Show de bola. Vamos encerrar?